aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o tema do nosso vídeo de hoje é como vencer os vícios de linguagem. Vícios de linguagem nada mais são do que aquelas muletas que a gente utiliza no meio das nossas frases, tipo, Então, o que eu queria dizer é, com certeza você já falou alguma dessas frases e você já ouviu alguém falando alguma dessas frases, principalmente quando se trata de apresentações acadêmicas ou até mesmo apresentações no trabalho. Tô certa, né? Pois é, a gente precisa deixar claro algumas coisas. Um vício de linguagem, ele realmente só se torna um vício quando ele começa a atrapalhar a sua comunicação. Uma comunicação eficaz é aquela que o emissor consegue ser claro na mensagem para a pessoa que recebe. Então, a partir do momento que esses vícios estão atrapalhando que as pessoas que te escutam entendam o contexto da sua frase, aí sim esses vícios precisam realmente ser tratados e até mesmo ser curados e aí então tirados da forma como você fala. O que acontece é que esses vícios atrapalham o entendimento daqueles que recebem a nossa mensagem. Além disso, utilizar vícios de linguagem durante as nossas falas não acrescenta em absolutamente nada no conteúdo que a gente tem a demonstrar para as outras pessoas. Como consequência, as pessoas que nos ouvem começam a prestar muito mais atenção nos vícios que a gente exerce do que propriamente dito naquilo que a gente precisa falar para ela. E é exatamente aqui que o problema começa. Mas então, Débora, por que é que um vício de linguagem ele aparece no nosso vocabulário? Pois bem, um vício de linguagem ele pode aparecer e até mesmo dominar o nosso vocabulário por vários fatores. Os três principais são a insegurança, quando você se sente inseguro para estar tratando, para estar falando daquele tema, você começa no até mesmo o né, o entendeu repetidas vezes, quando você está despreparado para fazer aquela apresentação, ou pode até mesmo por ser um hábito, aquela palavra várias vezes repetidas se torna um hábito que acaba virando um vício de linguagem. Nós temos basicamente 5 modalidades de vícios de linguagens e hoje eu vou explicar para você cada uma dessas modalidades e quais são as palavras, quais são os modismos que estão dentro dessas 5 modalidades e por que é que eles acontecem. A primeira modalidade de vício são aqueles vícios chamados de iniciais, que é quando a gente vai começar uma frase, começa com bom, bem. Então, não tem problema nenhum você usar esse tipo de palavra no início das suas frases, mas quando toda vez você vai iniciar uma frase, você começa com um bom, bem ou então, isso acaba virando muitas vezes um vício e aí, como dito anteriormente, as pessoas podem começar a prestar atenção muito mais nesse vício do que no conteúdo que você tem para dar para elas. Um outro tipo de vício muito recorrente são os chamados vícios finais, que é o né, o entendeu, o tá bom. O que acontece é que esses vícios são derivados de uma insegurança. Então, toda vez, na maioria das vezes que a gente termina uma frase com um né, com entendeu, a gente está pedindo a reafirmação, a afirmação de quem nos ouve para que eles concordem com aquilo que a gente está dizendo. Então, ao invés de eu dizer a oratória, ela é importante, eu passo a dizer a oratória é importante, né? E por quê? Porque eu quero ver se vocês me afirmam, se vocês estão comigo. E isso pode se tornar até mesmo um vício. O terceiro tipo de modalidade são as expressões, que a gente sempre fala como um então, um na verdade. Vale ressaltar, como eu disse anteriormente, que um vício ele só é um vício quando começa a ser repetido várias vezes e até mesmo atrapalha o entendimento das outras pessoas no nosso contexto geral. Não tem problema nenhum a gente colocar um então, um na verdade nas expressões, mas coloque essas frases, essas palavras, realmente quando for necessário para o entendimento daquilo que você tem a dizer. O quarto tipo de modalidade são aquelas de preenchimento nas pausas, que são os famosos
Então, isso acontece justamente porque muitas vezes a gente não consegue respeitar o silêncio. Ao invés da gente dizer a gente simplesmente precisa ficar em silêncio. Terminou de dizer aquela frase, enquanto o seu cérebro processa o próximo ponto a ser dito, não fique falando simplesmente faça um silêncio. Essa sua pausa, né, esse seu silêncio vai ser nada mais, nada menos que 2 ou 3 segundos. Então, não preencha com uma vogal, preencha então com silêncio. A quinta modalidade de vício de linguagem são as chamadas modismos, que nada mais é do que gírias, aquelas que a gente fala tipo, mano, moleque e por aí vai. Não tem problema nenhum você usar esse tipo de gíria, esse tipo de modismo numa roda de amigos, mas a partir do momento que você traz esses modismos para um ambiente corporativo, para dentro do escritório que você faz estágio ou trabalha, isso pode não somente prejudicar a sua comunicação, mas pode inclusive te prejudicar naquele meio. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com os modismos em relação a onde é que a gente fala esse tipo de vício. Tá bom, Débora, eu já entendi quais são as modalidades de vício, eu já entendi o que é um vício em si, mas o que é que eu faço então para conseguir eliminar esses vícios do meu vocabulário? O primeiro passo que você precisa ter é justamente ter consciência de que você pratica esses vícios. Muitas vezes a gente tem esse vício muito presente na nossa fala e a gente nem percebe, a gente nem presta atenção. E a principal forma da gente conseguir ter consciência desse vício é se gravar. Grave-se alguma vez você falando, alguma vez você ensaiando para uma apresentação, ou até mesmo quando você estiver tendo uma conversa com um parente, coloque o celular para gravar ali a sua voz rapidinho e depois escute. Se você identificar muitos vícios, muito nés, muito mano, muitas palavras consideradas vícios, aí então você saberá que você as pratica e então você vai poder começar a perceber em quais contextos você coloca e então entender que você precisa mudar. O segundo dica, a segunda forma de como eliminar esses vícios é usar as pausas sem medo. A gente tem medo do silêncio, a gente tem medo de ficar em silêncio e o público simplesmente abandonar a gente. Mas quem nos ouve, eles não vão nos abandonar, até porque essas pausas, esse silêncio, não vai ser um silêncio demorado. Quando você tá falando alguma coisa e você engata esses gírias, esses vícios de linguagem, eles duram nada mais, nada menos do que 2 a 3 segundos. E ao invés, então, de você colocar um vício, você simplesmente fica em silêncio. Tudo isso eu tô falando pra vocês e vou dar um exemplo. Eu poderia dizer assim: ao invés de usar vícios, ao invés de usar essas gírias, simplesmente fica em silêncio, né? Eu acabei de colocar, tentando aí com esse reafirmar, fazer com que vocês afirmem. Eu simplesmente posso dizer pra vocês que ao invés de colocar gírias, simplesmente faça uma pausa, faça silêncio. Acabei. E aí agora sim eu vou para o próximo tópico sem prejuízo nenhum. O público que me assiste não vai ter um prejuízo por eu ter ficado em silêncio esses 2 ou 3 segundos. Muito pelo contrário, serão até beneficiados para o melhor entendimento e aí então a gente poder seguir para o próximo tópico, que é a terceira forma de como é que você consegue eliminar esses vícios. A terceira forma é não desista. Se você identificou que você fala muito vício de linguagem, não desista de conseguir vencer. A gente precisa entender que um vício realmente só é um vício quando ele começa a prejudicar a forma com que você fala. E você ter consciência desse vício já é então meio caminho andado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, manda mensagem aqui nos comentários, pode perguntar que eu respondo. Me siga nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu posto dicas todos os dias sobre oratória e comunicação em público. Então era isso para o vídeo de hoje. Um beijo e até mais!